Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensem num mapa mundi, mas sem o quinto maior país do mundo. E não é por uma guerra nem por um desastre. Foi por causa de uma única decisão, lá em alto mar, mais de 500 anos atrás. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como um simples desvio de rota poderia simplesmente ter apagado o Brasil da história. Imagina só, um mundo sem a ginga do samba, sem a genialidade de um Pelé, sem a biodiversidade da Amazônia que a gente conhece hoje. Um mundo onde o português praticamente não é falado nas Américas. Parece loucura, né? Mas tudo isso se resume a um único momento, um momento decisivo. E o momento é exatamente esse aqui. Abril de 1500. Na nossa história, a gente sabe que a tripulação de Pedro Álvares Cabral viu sinais de terra. Algas, aves marinhas e, finalmente, o Monte Pascoal. E eles ancoraram. Mas e se não? Na nossa linha do tempo alternativa, Cabral, totalmente focado nas especiarias da Índia, ignora esses sinais, manda a frota seguir em frente. E essa decisão, bom, ela muda absolutamente tudo. Essa escolha sela o destino de um continente inteiro. Se não tem desembarque, não tem reivindicação da terra. Portugal, então, foca toda a sua energia no Oriente, sabe, consolidando o império comercial em lugares como Goa, Macau, Malaca. E enquanto isso acontece, uma terra gigantesca na América do Sul permanece ali, desconhecida por eles, intocada. O resultado imediato disso? Um vácuo de poder. A costa sul-americana fica completamente aberta. E por 30 anos, o pau-brasil vira um segredinho comercial de corsários franceses que fazem a festa ali, operando sem nenhuma resistência oficial. Agora, vamos avançar umas décadas no tempo para ver o estrago. O famoso Tratado de Tordesilhas, aquele que dividia o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, vira letra morta. Afinal, sem Portugal ali para defender sua parte, o tratado não vale nada. A terra agora é um prêmio, uma disputa aberta para as potências navais que estavam crescendo na Europa. E aqui a gente começa a ver o novo mapa tomando forma. A França, por exemplo, estabelece uma colônia poderosa no sul e sudeste. Os holandeses, que na nossa história tiveram uma baita resistência, agora criam um império do açúcar no nordeste sem grandes problemas. E a Espanha? Bom, a Espanha expande seus territórios para leste sem a barreira dos bandeirantes, que foram as caras que definiram as fronteiras do Brasil que a gente conhece. E olha que loucura isso aqui. O Rio de Janeiro, em vez de ser o coração pulsante do Brasil, vira Henryville, uma capital que fala francês com uma cultura e uma arquitetura completamente diferentes do que a gente pode imaginar. Enquanto isso, lá no Nordeste, Recife se transforma em Mauristad. Sob o controle da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, vira um centro de tolerância religiosa de urbanismo avançado, quase uma Amsterdã tropical, bem diferente do que acabou se tornando na nossa realidade. Mas, acredite se quiser, o maior impacto dessa mudança toda não acontece na América do Sul. Acontece lá na Europa, na época das guerras napoleônicas. A ausência do Brasil como um porto seguro para a monarquia portuguesa, nossa, isso muda o jogo completamente. Esse slide aqui mostra o ponto-chave. Na nossa história, o Brasil funcionou como um verdadeiro bote salva-vidas. A corte portuguesa pegou seus navios, fugiu para o Rio e governou o império de lá. Já na linha do tempo alternativa, não tem bote salva-vidas. A monarquia fica em Portugal, hesita e é capturada. Fim de jogo. E com a família real presa, Napoleão solta essa declaração final. A Casa de Bragança deixou de reinar. Basicamente, Portugal, como um reino soberano e independente, deixa de existir. Agora se preparem para este número, porque ele muda o curso da história da Europa. 300 mil. Esse é o número de soldados que Napoleão agora tem de sobra, porque ele não precisa se preocupar com uma guerra de guerrilha longa e cansativa em Portugal e na Espanha. É um exército extra, prontinho para ser usado no seu próximo brandial. E com 300 mil soldados a mais, o que acontece? A invasão da Rússia em 1812, que foi um desastre na nossa história, aqui provavelmente dá certo. A Inglaterra fica isolada. O resultado? O século XIX, que a gente conhece como o século britânico, vira o século francês. A França se torna a superpotência indiscutível da Europa. Ok, vamos viajar no tempo de novo e trazer essa história alternativa para os dias de hoje. Como seria o mapa do mundo em 2026 nesse cenário? Em vez de um país gigante e unificado, a região se quebrou em vários pedaços. O que a gente vê é uma América do Sul balcanizada, um termo que se usa para uma região dividida em estados menores, que muitas vezes não se dão muito bem.
Cada nação nova reflete sua herança colonial e o mapa fica cheio de tensões nas fronteiras. E esse brávico aqui mostra a consequência cultural. Sem a força do português para unificar tudo, o continente é uma verdadeira coxa de retalhos de línguas e culturas. Aquela identidade que a gente conhece como brasileira, ela simplesmente não existe, nunca existiu. E para trazer para algo mais do dia a dia, pensem no futebol. A maior rivalidade do esporte não seria Brasil e Argentina. Seria a Argentina contra a poderosa República Holandesa de Maurícia, lá do Nordeste. E o Pelé? Talvez tivesse sido um cidadão de língua francesa. Dá para imaginar? E o que acontece com Portugal nisso tudo? Pois é, a ironia é cruel. Sem a riqueza do ouro, do açúcar e, principalmente, sem aquele refúgio seguro para fugir, a nação que praticamente começou a era das navegações definha. Vira um país secundário na Europa, talvez até absorvido pela Espanha ou pela França, com uma economia que é só uma sombra do que já foi. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Essa análise toda nos leva a uma conclusão bem surpreendente sobre a natureza do próprio Brasil. E a conclusão principal é esta: a existência do Brasil não foi obra do acaso, foi um projeto político. Desde a reivindicação de Cabral, passando pela administração colonial que manteve tudo junto, até o momento em que a colônia virou refúgio da coroa, cada um desses passos foi um elo numa corrente que impediu que esse território imenso se quebrasse em 1000 pedaços. E essa citação resume perfeitamente o custo cultural de tudo isso. Não é só um país que estaria faltando no mapa. É uma identidade inteira, uma cultura, um povo que nunca teria tido a chance de nascer. Então, o ponto central é este. O Brasil foi o seguro de vida de Portugal. Foi o plano B que permitiu que a nação portuguesa sobrevivesse a uma das maiores crises da história da Europa e continuasse a existir como um país independente. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar, né? Se a existência do Brasil foi assim tão no fio da navalha, dependendo de uma única decisão, quantas outras nações que a gente olha no mapa e acha que sempre estiveram ali, são na verdade projetos políticos bem improváveis que, olha, por um triz, acabaram dando certo?